Olá pessoal, Pet Chemical FRN trazendo mais um vídeo para você. Dessa vez a gente trazendo o Pet Química no Enad, trazendo mais uma questão do Enad para vocês. Hoje uma questão do Enad de 2021, questão 14. E o que é uma questão sobre gases, né pessoal? Uma questão totalmente teórica, só com a teoria a gente consegue resolver essa questão aí. E o que é que o enunciado da questão nos traz? Ela fala o seguinte: a interação que ocorre entre as moléculas de gases reais é um dos principais fatores que o distanciam de apresentarem um comportamento ideal e seguirem as relações observadas na equação dos gases perfeitos, PV igual nRT. Essas interações podem ser do tipo repulsivas, responsáveis por promover a expansão do gás, ou atrativas, responsáveis pela compressão. Foi solicitado a um químico que buscasse as condições necessárias para que um gás de alta pureza apresentasse comportamento mais próximo possível de um gás ideal. Considerando essas informações, o profissional deverá trabalhar a. Em pressões altas, b. com um gás mais polar, c. em temperaturas altas, d. com um gás que tenha volume molar elevado e e. com um gás com condições acima do ponto crítico. Pessoal, como vocês puderam observar aí, é uma questão totalmente teórica, então só com conhecimento teórico sobre gases a gente vai conseguir resolver essa questão. E vamos lá entender um pouco do que a questão nos pede. Principalmente, vamos lá, iniciar compreendendo essa questão. O que é um gás ideal, pessoal? Primeiramente, um gás ideal é um modelo que as partículas não ocupam espaço e colidem de maneira totalmente elástica. Não há forças de interação entre as partículas nesse tipo de gás. Então, pessoal, um gás ideal, as partículas elas não vão interagir entre si e as colisões entre elas são totalmente elásticas, pessoal. Então, vai conservar a energia. E a questão pede para que o químico trabalhe com gás real, mas que ele se comporte de maneira ideal. Então, mesmo a gente trabalhando com gás real, mas em condições específicas de temperatura e pressão, esse gás real se comporta como o gás ideal. Então, dentre aquelas questões, aquelas alternativas, terá uma alternativa que o gás real se comportará como o gás ideal e a gente vai discutir um pouco sobre isso, pessoal. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira alternativa: em pressões altas. E o que acontece com o gás real quando ele é submetido a altas pressões? Então, pessoal, o gás real em alta pressão, o que vai acontecer? Ao ser submetido a uma alta pressão, os gases reais tendem a condensar, pois a atração entre as moléculas que o compõem será maior. Dessa forma, fugindo do comportamento de um gás perfeito. Então, se a gente comprimir esse gás, ou seja, aumentar a pressão, o que vai ocorrer é uma maior interação entre essas moléculas. E a gente viu que um gás, para ele seguir o comportamento ideal, ele não pode ter interações entre essas moléculas. Então, se a gente aumenta a pressão do gás real, essas interações entre essas moléculas que compõem o gás vai ser maior. E o que vai ocorrer pode ser que ele condense. Então, ele está fugindo da idealidade. Então, dessa maneira, a gente já descarta a alternativa A, pessoal. Vamos para a alternativa B, com gás mais polar. Então, o que é a polaridade do gás? Então, e em que ela vai afetar na idealidade ou no seu comportamento ideal? A polaridade do gás vai influenciar diretamente no seu comportamento ideal, uma vez que as interações entre as moléculas do gás polar será maior, o que fará o gás fugir da idealidade. Então, a gente estava falando de interações que não ocorrem, né, interações entre as moléculas do gás ideal. Então, se a gente usar um gás real polar, essas interações vão ocorrer, logo ele vai fugir do comportamento ideal. Dessa maneira, a gente também já descarta a alternativa B, pessoal. Partindo para a próxima alternativa, pessoal, alternativa D, com gás que tenha volume molar elevado, pessoal. E o que é o volume molar? Esse volume molar
é o volume ocupado por um molde de um gás ideal em condições de temperatura e pressão iguais. Ou seja, se você tem uma temperatura e uma pressão ali igual, independente do gás ideal que você usar, estiver analisando no caso, ele terá o mesmo volume, ele ocupará o mesmo volume. Então, dessa forma, se a gente está usando um gás que tem volume molar elevado, então ele já está fugindo da idealidade. Daí a gente já poderia descartar. Além disso, né, ao trabalharmos com um gás de volume molar elevado, consequentemente a pressão do nosso sistema será maior, o que provocará uma interação maior entre as moléculas do gás. Ou seja, tem um volume molar mais elevado no sistema, então a pressão será maior e com essa pressão maior a interação também será maior entre essas moléculas, então vai fugir mais ainda da idealidade. Daí a gente já pode descartar também a alternativa D, pessoal. Partindo agora para a próxima alternativa, alternativa E, com gás em condições acima do ponto crítico. Bora lá. O que é o ponto crítico, gente? O ponto crítico é a temperatura mais alta a que o líquido e o gás de uma substância pura podem coexistir e corresponde a uma temperatura diferente para cada substância. Então aí a gente já vê que o ponto crítico tem uma dualidade aí entre a variação, né, entre o líquido e o gás. Então tem essa dualidade, então a gente já observa que ela foge da idealidade. Então, a alternativa fala acima do ponto crítico. O que é que a gente encontra acima do ponto crítico? A gente encontra os famosos fluidos supercríticos. O que é um fluido supercrítico? Ele vai ter um comportamento duplo. Então ele vai ter a densidade e a capacidade de solubilização como um líquido e vai ter a viscosidade e permeabilidade como os gases, pessoal. Então daí a gente já observa que fugiu totalmente aí do comportamento ideal. Então jamais daria para trabalhar com um gás real em condições acima do ponto crítico, porque fugiria totalmente da idealidade, gente. Então, como observado, a E também está totalmente errada, só nos resta a alternativa C em temperaturas altas. Então, a alternativa C é a nossa alternativa correta. Por quê? Porque em altas temperaturas o gás real ele vai se comportar como um gás ideal, porque em altas temperaturas esse gás ele vai, além de se expandir, né? Então a agitação dessas moléculas que compõem esse gás vai ser bem maior e a interação vai ser quase que zero, pessoal. Então, alternativa certa, alternativa C. Valeu, se você gostou do vídeo, já curte, comenta, compartilha. Não esquece de seguir o PET Química, o FRN no YouTube. Já segue, já ativa o sininho de notificação. Também não esquece de dar um pulinho lá no Instagram e nos seguir também lá no Instagram, petquimica.frn. E qualquer dúvida pode nos mandar e-mail no e-mail petquimicaufrn1@gmail.com. Pessoal, valeu, até a próxima!